Olá, o Infra em Pauta está começando, seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 2 de agosto, eu sou o Jimmy Amora, da agência Infra. Estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, com o Felipe Graziano, da Giamundo Neto Advogados, o Sebastião Buto, da Sigla Sul, para tratar dos temas mais relevantes do setor. Hoje também nós temos um convidado especial, o Gabriel Galípolo, da Galípolo Consultoria, participando do programa. Nós vamos anunciar novidades no fim da edição, então fica conosco até o final. No Infra em Pauta dessa semana, nós vamos falar sobre alguns aspectos da decisão do TCU de aprovar os estudos de viabilidade para as concessões rodoviárias da Ligação Rio-São Paulo e da BR-381-262 entre Minas Gerais e Espírito Santo, especialmente nas questões do verificador independente e a isenção de cobrança de pedágio para motocicletas. Também nós vamos conversar sobre a conclusão da PNI da 7ª rodada de concessões aeroportuárias e comentar o lançamento do documento Panorama da Participação Privada no Saneamento. O Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho. Se você quiser começar a sua semana bem informado, curte o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast para receber as notificações. Bom, nós vamos começar com o tema da aprovação pelo TCU dessas duas concessões rodoviárias. São concessões rodoviárias de grande porte, né? Os investimentos na ligação Rio-São Paulo, que pegam a parte do que hoje é a rodovia, a concessão da rodovia Presidente Dutra, né, na BR-116, tem investimentos estimados em 15 bilhões de reais ao longo do contrato. A 381-262 tem investimentos na casa dos 7 bilhões de reais. Ela pega um trecho de uma concessão, de uma das poucas concessões do governo federal que não tiveram interessados, que foi a 262, lá ainda em 2012, ali, 2013, né? E o TCU cumpriu a sua etapa, né, de verificação dos estudos de viabilidade, que na prática libera o governo para colocar esses editais na rua. A programação esperada é que os editais da Dutra seja colocado em leilão. O leilão dessa concessão ocorre em outubro e mais ou menos um mês depois, um pouco mais, ocorra o da BR-381-262. E aí o Maurício vai comentar um pouco sobre alguns pontos dessa decisão do TCU, né, que foram tomadas ali, especialmente, vamos começar pela questão do verificador independente, Maurício. Houve aí uma mudança, né, mais uma mudança do TCU em relação a esse tema, e aí eu queria que você pudesse explicar para a gente. Bom dia para o Maurício, para o Felipe, para o Sebastião e para o Gabriel. Bom dia, Jimmy, bom dia, Felipe, Galípolo, Sebastião. O TCU apreciou, né, esse processo, que é um processo de desestatização dessas rodovias que o Jimmy mencionou. Não é a primeira vez que esse processo vem ao plenário, né? Na primeira vez, lá atrás, já faz tempo, teve, se não me engano, 20 determinações. E aí, isso aqui é um processo de acompanhamento, né, em que o TCU vai validando, né, o que a NTT apresentou depois dessas determinações, né, as correções que a NTT apresentou depois das determinações do TCU, e discutindo, eventualmente, outros temas, né, com base nesses novos documentos, né, que a NTT envia para o TCU. Até a aprovação final, finalmente foi liberado o processo para ir à licitação. Mas nessa decisão de acompanhamento, foram discutidos dois temas que são muito relevantes. Foram discutidos outros, mas, em minha opinião, tem dois temas que são muito relevantes. Um é a questão do verificador independente, né? O outro é a questão da isenção de pedágios dos motociclistas, né? O tema do verificador independente é um tema que o TCU tem sempre, né, nas últimas decisões sobre rodovias apenas, né, tem sempre se pronunciado sobre esse tema, né? O que é? Primeiro, assim, o que é
verificador independente? Né? Alguém que o concessionário contrata, né, para fazer a verificação do cumprimento das obrigações pelo concessionário, por exemplo, verificar se os indicadores de serviço do contrato estão sendo cumpridos, se as obrigações de investimento estão sendo cumpridas. Esse verificador independente faz um parecer, um relatório, e envia para a agência. Né? E o que o TCU sempre aponta é que esse sistema traz o risco de conflito de interesses e corrupção. Né? Assim, ninguém tem dúvida de que esse sistema traz esse risco. Né? Isso é meio óbvio que tem esse risco, né? Porque o concessionário é quem contrata e paga o verificador independente, né? E ele age em benefício, ele é um assessor da fiscalização pela NTT do contrato. No entanto, em todos os processos em que se usa verificador independente, existem regras, né, para lidar com esse conflito de interesse. Né? Por exemplo, geralmente, quando se tem verificador independente, olha, verificadores independentes são amplamente usados em concessões de estados e municípios. Tá? E se você perguntar aos agentes públicos que estão envolvidos nisso, vocês vão ver, e aos reguladores, etc., vocês vão ver que a experiência é uma experiência, em regra, de sucesso. Né? O que é que se coloca, né, nesses processos para evitar o conflito de interesse? Primeiro, a agência pode sugerir nomes de verificadores independentes, a agência pode vetar nomes de verificadores independentes, há um procedimento para contratação pelo concessionário que a agência participa, né, a agência dá informações ao concessionário. Segundo, uma vez contratado esses verificadores independentes, é possível ter regras que o pagamento a esses verificadores independentes passem por um ok, né, quanto à qualidade do trabalho da agência. Né? Então é possível ter isso, tá? Quanto à qualidade e realização do trabalho pela agência. E terceiro, é a regra de que quem decide se demite ou não o verificador independente é a agência. Né? Então, com esse conjunto de regras, esse sistema tem funcionado em estados e municípios, e, né, aí é bom a gente dizer, o TCU aprovou esse sistema na 5ª rodada de aeroportos, por exemplo, sem nenhum comentário. Na 6ª rodada, percebendo que estava incoerente com o que ele estava fazendo no setor de rodovias, 6ª rodada de aeroportos, ele falou, olha, mas temos que dar uma olhada nisso aqui, né, eventualmente, mas deixou passar no setor de aeroportos. No setor de ferrovias, né, na renovação dos contratos de ferrovias, existe também a previsão dos verificadores independentes para verificar o cumprimento das obrigações de realização de investimentos, de realização de obras, e o TCU deixou passar sem comentar o tema. Tá? No de ferrovias, o nome que eles usam é um pouco diferente. Eu estou tentando lembrar que no âmbito da União, aliás, existe um verdadeiro neofilismo em relação a esse tema. Né? Cada semana inventam... É certificadora, né? Certificadora, não, é um outro nome. Acho que é uma coisa assim. Inspetor acreditado. Inspetor acreditado, porque ele é ungido pelo Inmetro como alguém que tem a capacidade técnica de fazer isso, e aí chama inspetor acreditado. Em rodovia chamava relator independente. Né? Agora, nesse processo, chama organismo de avaliação de conformidade. Tá? E nos de aeroportos chama verificador independente. Né? Então, para quem não está acompanhando o tema, tem a impressão que são coisas diferentes. Não são. A lógica é exatamente a mesma. E o que é que o TCU fez dessa vez, né, em relação ao tema? Nessa decisão, o TCU criou uma coisa muito sui generis, que eu não conheço paralelo no mundo, para evitar a corrupção, para evitar o conflito de interesses, etc. Ele estabeleceu que o agente público que vai receber o relatório do verificador independente será responsável. Essa regra vai estar no contrato de concessão, tá? Ele exigiu que se incluísse essa regra no contrato de concessão, que o agente público será responsável solidário com o verificador independente pelas irregularidades que o verificador independente praticar
na verificação do cumprimento do contrato de concessão. Ora, qual é o efeito disso? Né? O efeito óbvio disso. O efeito óbvio disso é que ou o agente público não vai contratar o verificador independente, porque ele não quer ficar responsável solidário, né? Ou o agente público vai contratar e vai fazer, paralelamente ao verificador independente, o trabalho do que o verificador independente faria. Ou seja, o verificador independente se tornou inútil, né? Por essa decisão do TCU, o verificador independente do setor de rodovias se tornou inútil, né? Ele não vai desonerar a agência de poder de fazer uma tarefa necessária à fiscalização, que é olhar, né, se esses indicadores de serviço foram seguidos. Ou seja, essa decisão do TCU está dificultando a ANTT, né, de cumprir a sua finalidade legal, que é fiscalizar, acompanhar, etc., a esses contratos. Né? É claramente uma decisão que e particularmente grave isso se você considerar que o portfólio de projetos da NTT está crescendo e a própria NTT tem declarado nesses procedimentos perante o TCU que ela não vai conseguir crescer, não vai conseguir ter braço, né, para fazer a fiscalização desses contratos, se não usar esses instrumentos como verificador independente. Então, o TCU acaba de inviabilizar um instrumento, que era um instrumento extremamente importante para que a agência, para que, nesse caso, a NTT, cumpra suas funções. Chama mais atenção isso porque é incoerente com coisas que ele fez no setor de aeroportos, no setor de ferrovias, onde esse mecanismo foi utilizado. Então, esse é o primeiro ponto da decisão. Maurício, só antes de você comentar... Só o Felipe vai fazer comentários, o Sebastião também vai, aí depois a gente passa para a isenção. Só um pequeno registro, que eu acho que eventualmente merece até uma discussão num programa inteiro sobre isso, que independente da incoerência em relação a outros modais da decisão do TCU, é um aspecto que a gente já mencionou aqui algumas vezes, que é a extrapolação das competências do TCU em estar fazendo a avaliação prévia de projetos que vão ser licitados. Eu entendo que quem está modelando, eu entendo que quem está no governo não tem alternativa e não vale a pena, se o sujeito quer fazer alguma coisa, discutir a questão. Mas isso é algo que precisa ser discutido, porque, na minha opinião, extrapola aí muito a previsão de competência que o TCU tem na Constituição e na lei orgânica. Mas, sem querer tumultuar, acho que vale a gente tomar nota aqui para, eventualmente, ter uma discussão num programa inteiro sobre isso, porque dá pano para manga aqui. Sebastião, por favor. Sebastião, você está sem microfone. Bom dia a todos. Meu comentário, minhas considerações estão mais focadas na figura dos certificadores ou dos distintos nomes que se dêem a essa figura. Há uma tendência nos setores regulados à incorporação da figura do certificador. A gente está vendo agora no setor do saneamento, até para a comprovação da capacidade econômica financeira, para a fiscalização do cumprimento dos contratos e tal. Então, eu acho que a primeira discussão que cabe é qual é o objetivo que se pretende com o certificador. E eu entendo que o objetivo é ter um apoio para a agência reguladora, de um conhecimento técnico, de uma opinião independente que vai subsidiar a decisão da agência. Ela não vai substituir a decisão da agência, porque a agência é quem lhe compete a verificação ou não do cumprimento de um determinado contrato, e o certificador é um instrumento do qual se vale a agência para o exercício de sua atividade. O certificador, ele não pode substituir, a opinião do certificador, ele entendo, não pode substituir ou ser a opinião da agência, mas sim ser um subsídio para a agência. E eu, então, entendo que se tem que começar a discutir realmente qual é o objetivo do certificador e qual é a responsabilidade que ainda lhe compete à agência, qual é a responsabilidade que lhe compete ao certificador e quais são os critérios para a escolha do certificador, para o credenciamento dos certificadores e demais, porque a gente está verificando de que é um instrumento válido e necessário para o cumprimento das funções da agência. Mas entendo que quando se começam a superpor as interpretações de qual é a responsabilidade do certificador, a responsabilidade da agência
estratégia e qual é a opinião que tem o TCU dentro de tudo isso, começa a se desvirtuar um instrumento que pode ser necessário e muito útil para o cumprimento da função dessa agência, mas tendo em consideração que essa agência tem limitações de recursos e tem limitações de recursos humanos para o exercício de suas funções nos âmbitos regulados. E o exercício da função do regulador é prioritária para dar segurança jurídica nas concessões. Então, entendo que a figura do certificador, o nome que ele se dê, é um instrumento útil, necessário, mas é muito importante de criar as regras para o credenciamento dos certificadores, criar a regra para a definição das responsabilidades e, eu entendo, não eximir a agência de ser o responsável da decisão final, tá? Mas também não colocar no colo de quem contrata o certificador a responsabilidade civil da opinião do regulador ou da qualidade do regulador. E nós vamos falar agora sobre o outro aspecto que foi aprovado nesse modelo, né, nessas duas concessões, na modelagem dessas duas concessões, que é a isenção de pedágio para motociclistas. Eu vou fazer só uma introdução aqui para o Maurício comentar. Todos sabem que isso foi um pedido pessoal do presidente Jair Bolsonaro, depois que começou a fazer, já é um pedido antigo, mas foi reforçado depois que ele começou a fazer alguns eventos políticos usando moto, e aí o governo, o Ministério da Infraestrutura resolveu aceitar esse pedido, alterou a modelagem já com ela enviada ao TCU, fez isso depois da audiência pública, né? E aí a área técnica do TCU entendeu que isso estava irregular, pediu algumas coisas para serem feitas, mas o plenário, né, onde tem alguns ministros que costumam ser leões com políticas públicas, né, foi gatinho dessa vez e aprovou essa modelagem, essa alteração, sem qualquer pedido, aceitando alguns argumentos assim, vamos dizer, rasteiros em relação a esse tema. E aí o Maurício pode comentar. Eu acho que o Jimmy já deu aí o ponto central, né? Era um pedido político, Bolsonaro, que vem sendo repetido, né, diversas vezes. Eu tinha a sensação assim, o Ministério de Infraestrutura está dando enrolada para ver se não inclui isso nos projetos. Chegou num ponto que teve que incluir. É um pleito político sobre política tarifária, né? O Ministério, em tese, tem competência para opinar sobre isso. Agora, a ANTT é uma agência reguladora independente. A ANTT não deveria aderir a esse pleito sem fazer uma nota técnica muito bem circunstanciada, falando sobre as consequências técnicas de se isentar motociclistas, né? Tem vários aspectos técnicos relevantes aqui a serem discutidos, né? A gente sabe que motociclista não impinge gastos, não impinge custos, né? Ele não desgasta pavimento, então ele não impinge custo à manutenção da rodovia, mas a gente sabe também, isso é saber comum para qualquer um que trabalha no setor, que o custo de resgate e atendimento médico de motociclistas, por conta do número relevante de acidentes que acontecem com motociclistas, é muito relevante no caso das concessões. Então, essas coisas precisariam constar de uma análise de impacto regulatório a ser feito pela agência. E ela dá o seu pronunciamento técnico sobre o tema, sendo que, no final, ela poderia fazer deferência à decisão sobre política tarifária do poder concedente do Ministério de Infraestrutura. A minha crítica aqui ao TCU tem a primeira crítica, que é um problema de regularidade formal. O TCU pega e diz que a agência, na decisão, o ministro Valton diz que a agência e o Ministério pediram para a isenção dos motociclistas. Cadê a análise de impacto regulatório da ANTT que baseou esse pedido? Cadê isso? Não foi feita, né? Então,
essa coisa de levar a análise de impacto regulatório a sério, mais ou menos, né? Nem mesmo o TCU. O TCU tinha que ter exigido que a agência fizesse, né? Então, está errado até do ponto de vista da regularidade formal, tá? Do ponto de vista da discussão material, aí eu acho que é mais... o TCU foi mais fraco ainda, né? Porque já que deveria ter cobrado a agência análise de impacto regulatório. Não cobrou da agência. Então, que a área técnica do TCU faça uma análise do tema e leve ao plenário as suas considerações. O processo ainda não está público, eu não tive acesso para ver se tem essa análise da área técnica do TCU, mas pelo que o ministro falou, não há muita, digamos assim, consistência na coisa, né, na análise, né? A razão principal que o ministro usa para decidir a favor da isenção de pedágio para motociclista é o fato de que cobrança por motos demora mais tempo do que a cobrança do pedágio de motos demora mais tempo do que a cobrança de pedágio de veículos e que supostamente isso causaria acidentes nas praças de pedágio, né? Mas quantos acidentes? É relevante esse número? Há outras opções, por exemplo, praça de pedágio, cabine exclusiva para cobrança de motociclistas, né? Para evitar acidentes, para evitar que chegue um carro por trás e colida com a motocicleta que está ali fazendo o pagamento de pedágio. Nada disso foi falado, nada disso foi considerado, o ministro simplesmente fez deferência, e aí, nessa hora, tem um argumento dele que eu acho que até é um argumento correto, mas ele precisaria dos insumos técnicos, né? O TCU, no mínimo, tinha que exigir que os entes que deveriam produzir saber técnico sobre o assunto produzissem o saber técnico. O argumento final dele o TCU não tem competência para definir isso. Quem tem competência é o poder concedente, porque se trata da decisão de política tarifária. Talvez seja a única coisa que eu concordo com o ministro Valtor Alencar em relação a esse tema, né? Aliás, eu adoraria que o TCU tomasse essa postura em relação a vários outros temas, né? Como disse Felipe, porque ele aqui, nesse processo de aprovação de contratação de concessão, é tudo feito sem base legal, né? Tudo feito aí, com base nas resoluções do TCU. Diga. Só para comentar, é evidente que o Ministério, o TCU não tem esse poder, é uma política pública, se quiser ser implementada, pode ser implementada, mas aí o TCU deixou de fazer o que ele tem que fazer, que é exigir que seja implementada com análise técnica. Com análise técnica. Com estudo. Quer dizer, ele deixou passar. Né? Ele deixou passar completamente. Tem coisas que ele não deixa passar, mesmo sendo uma política pública do governo, fazendo muitas exigências. Outras vezes ele não deixa passar, mesmo que ele não tenha que fazer exigências, e aí, num caso como esse, ele deixa passar porque tem um alinhamento biológico, eu não sei por quê. Então, eu acho que é por aí. Esse é que é o problema, quer dizer, você tem que manter uma coerência do que você faz, né? Então, se vai exigir de um, exige de todos. Acho que é o papel de um órgão de controle. Mas, enfim, acho que esse assunto, enfim, agora é esperar aí a colocação do edital na rua, né? E se vai haver algum recurso em relação a esse modelo de verificador independente que foi aprovado. Bom, o Galípolo voltou, você quer terminar o seu comentário, Galípolo? Não, desculpa aí, gente, pela queda, mas era só para dizer aquilo que o Seba já tinha colocado. Acho que é um grande processo de tentativa de terceirização de responsabilidades e a gente fica num trade-off aí que é um canandro, porque a gente não consegue resolver. Você quer transferir responsabilidade, mas simultaneamente você não quer que o privado pague pelo certificador, porque ele vai ter conflito de interesse e quer a validação do Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas também quer depois ter o poder de julgar discricionariamente depois, fica complicado. De fato, acho que é o que você colocou, né? É muito empilhamento e aí na hora fica difícil. Mas vamos passar para o Felipe agora, que ele vai falar um pouco sobre uma etapa também cumprida em outro processo de concessão, que é o da 7ª rodada de concessões aeroportuárias, né? A PMI foi considerada entregue aí, né? Foi anunciado qual foi o estudo que foi vencedor, e aí o Felipe comenta um pouco, explica para a gente essa etapa encerrada desse processo. Felipe.
Exato, Jimmy. A SAC, a Secretaria de Aviação Civil, ela recebeu os estudos e concluiu a avaliação qualitativa desses estudos para modelagem da 7ª rodada de leilões de aeroportos a ser promovida pelo governo federal. Nessa etapa, são 3 blocos que estão sendo considerados. Um bloco é o bloco Rio de Janeiro, Minas Gerais, encabeçado pelo Santos Dumont, com vários aeroportos regionais incluídos. O bloco Norte inclui diversos aeroportos encabeçados por Belém, também com uma... Aí só um comentário, me parece que houve na definição desses blocos uma preocupação em incluir grandes hubs, como por exemplo o de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso é encabeçado por Congonhas, e por outro lado você tem junto com esses grandes hubs diversos aeroportos regionais. Então acaba sendo um mix do que foi feito nas etapas anteriores, em que você teve no início uma tendência de grandes aeroportos, e agora você tinha tido uma recente na 6ª com foco na aviação regional, e agora você tem um mix, né, com um pouco de cada uma dessas tendências, né, de cada uma dessas tendências. A ideia é que você, a partir da rentabilidade esperada nesses grandes aeroportos, subsidie a operação da aviação regional. A gente ainda está numa etapa preliminar, Jimmy, porque os estudos foram recebidos, foram muito elogiados, mas ainda vão ser lapidados. Tem diversos aspectos que ainda precisam ser ajustados, como, por exemplo, o Bloco Norte, o VPL está negativo em 313 milhões, se eu não me engano. E por essa razão, está se pensando em algumas alternativas, como, por exemplo, excluir alguns aeroportos deficitários e incluir no Bloco São Paulo, justamente para tentar criar uma espécie de subsídio cruzado. Mas a tendência, a expectativa é que a licitação venha a ocorrer no próximo ano. Tem alguns aspectos que a gente pode comentar aqui que eu acho que são interessantes e servem de aprendizado, né? Um primeiro deles é essa aposta que está sendo feita na aviação regional. O que eu tenho escutado de pessoal de companhia aérea, de aeroportos, é que tem desafios grandes que precisam ser enfrentados na seguinte linha: você não tem demanda existente para esses aeroportos. A expectativa é que você, tendo a infraestrutura, incentive a aviação regional. Mas, por outro lado, a experiência prática que a gente tem hoje, apesar de pandemia, né, mesmo desconsiderando os efeitos da pandemia, é de uma aviação regional muito dependente de incentivos fiscais, né? Então, enquanto não for pensado aqui algum tipo de subsídio permanente ou de incentivo mais permanente, dificilmente você terá essa demanda sendo efetivamente criada. Porque um outro ponto, né, que eu tenho escutado bastante é que para se criar essa demanda na aviação regional, você precisa enfrentar o desafio entre a competição de modais, né? Esse é um usuário que não usa avião e você precisa tirar ele do transporte rodoviário. Só que o que tem sido muito difícil é justamente entender a demanda existente no transporte rodoviário, né? Tenho escutado muita crítica sobre a transparência dos dados disponíveis na NTT e a confiabilidade disso para se fazer estudos mais aprofundados. E acho que um outro aspecto, acho que o Maurício tem algum ponto para comentar. Fica à vontade, Maurício, eu ia comentar um outro assunto aqui. Não, é só para lhe perguntar, porque para mim não ficou claro se os estudos de viabilidade vieram a público, né? Me dá a impressão que você está falando em cima de comentários de agentes públicos sobre o estudo, é isso? Exatamente, Maurício. Os estudos ainda não foram disponibilizados e esses elogios foram feitos pelo pessoal da SAC na avaliação e nas notas, né? Foram atribuídas para fins de ressarcimento e definição do montante a ser ressarcido, caso efetivamente a licitação ocorra, o percentual de aproveitamento, e foi avaliado para isso a qualidade dos estudos. Então as notas atribuídas foram relativamente bem altas, com poucas críticas. Esse documento está disponível, mas os estudos em si ainda não. Mas ele só para deixar claro para a nossa audiência, aqui é a recepção dos estudos feitos via PMI. Então, o governo está recebendo mais de um estudo, é isso? Não.
Foram três consórcios autorizados, mas apenas um consórcio, que é o grupo de consultores em aeroportos, encabeçado pela Infraway, mas com diversas outras empresas em conjunto, é o único que apresentou os estudos. Os demais acabaram não apresentando os estudos. Então foi um único estudo apresentado. É o mesmo que vem ganhando e fazendo estudo desde a primeira rodada, é isso? Sim, é o mesmo grupo. Acho que tem alguns participantes que foram agregados, outros que saíram, mas o núcleo é o mesmo. Esse ponto até é algo para se pensar e para se refletir. Eu sou entusiasta do PMI, eu acho que o PMI tem ainda um espaço na construção de alternativas de modelagem, mas quando você olha na perspectiva do governo federal, você tem, por exemplo, o BNDES modelando, a gente conversou com o Cleverson no último programa, através de aquele amplo programa de contratação de consultores, com todos os desafios inerentes, muito aprendizado até agora e muita coisa para ser aprimorada. Por outro lado, você tem a SAC, que eu tenho conhecimento, pelo menos, acho que é o único órgão que vem desenvolvendo estudos a partir do PMI. Filipão, eu sou absolutamente entusiasta do PMI. Eu só acho curioso, e não tem nisso nenhum tipo de acusação de absolutamente nada, é que em todos, temos 7 rodadas, foi sempre o mesmo consórcio, pelo que eu entendi, né, pelo que você falou. Maurício, algumas rodadas foram feitas, no início, foram feitas ainda talvez pela EBP, se não me engano, uma empresa que foi criada. É verdade. E havia uma participação, uma subcontratação, vamos chamar assim, de algumas dessas empresas nesse consórcio, que estão nesse consórcio hoje. Eu não tenho certeza do dado, Maurício, mas acho que nas rodadas iniciais teve também alguns outros grupos que ganharam. Acho que não foi só o mesmo grupo, mas é fato que, pelo menos nas últimas etapas, sim, foi o mesmo grupo. E acho que um fator importante a ser considerado é que quando você estuda num contexto de PMI, e principalmente quando os consultores que se engajam no PMI, você tem um fator de risco muito grande. Você estuda com a perspectiva de não ser o escolhido e com a perspectiva de os estudos não serem aproveitados, porque por qualquer razão político-administrativa a concessão pode não ocorrer. Então, de alguma maneira, e eu acho isso razoável, os valores acabam tendo um prêmio por esse risco. O TCU já avaliou isso e admitiu a possibilidade desse prêmio estar embutido no ressarcimento. Por outro lado, no modelo do BNDES, você tem uma competição que talvez até, conversando com o Cleverson, se admitiu isso, né? Houve um incentivo talvez muito grande à competição e os preços que foram contratados talvez não fossem os mais adequados, fossem extremamente baixos e desincentivassem um engajamento muito grande dos consultores. Então, acho que são dois modelos que têm os seus prós e contras, e eu acho que com certeza vale refletir sobre isso e buscar um aprimoramento, buscando tanto um dispêndio menor, mas, por outro lado, uma garantia de qualidade para que a gente não tenha problema depois na execução do projeto. É isso, então, então as etapas agora, né, o governo vai terminar a avaliação, né, fazer esses ajustes nos estudos que foram aceitos, e aí depois vai começar a etapa de consulta pública, e a intenção consulta pública, avaliação da consulta pública, passagem pelo TCU, e a intenção é fazer essa licitação no primeiro semestre de 2022, já que há um certo convencimento dentro do governo de que fazer licitações desse tipo no segundo semestre, por causa do período eleitoral, é muito complicado. Então, vamos aguardar aí. E passamos agora para o Sebastião, que vai comentar um pouco sobre o panorama privado do saneamento, um documento que é feito pela ABICOM, para mostrar aí como é que foram, para fazer um recorte, vamos chamar assim, dos dados do Sistema Nacional de Informação e Saneamento, o SNIS, sobre o ano de 2019 ainda, né, que já apontou aí, Sebastião, algumas informações interessantes, um aumento da participação privada nos investimentos, né, e aí acho que você pode comentar. Sebastião. Perfeito. Efetivamente, teve a divulgação do estudo da ABICOM,
que faz um compilado de todas as informações dos NIS de 2019, então, e traz a perspectiva do saneamento e, em particular, para o setor privado, que é o que a Bicom representa. Então, a primeira questão a destacar é que são com informações de 2019, então muitas delas ainda não retratam os impactos das últimas leilões de concessões que houve de PPP dentro desses números, porque elas aconteceram a posteriori. Dos temas, dos pontos de destaque nesse estudo é a sinalização de que, bom, a mudança começou. Tá? E a mudança através do novo marco. Então, se citam realmente quais foram os avanços desde a homologação da Lei 14.026, em julho do ano passado, depois teve o decreto com a metodologia para a comprovação da capacidade econômica financeira, agora em julho deste ano, em maio deste ano, desculpa, se teve os estados estão avançando no processo de regionalização, que pela lei tinham prazo até o 15 de julho deste ano. Até o 31 de dezembro, as companhias estaduais e os operadores privados que precisariam aditivar os contratos para incorporação das metas devem apresentar os estudos de comprovação da capacidade econômica financeira. Em março do próximo ano será necessário a data limite para a adequação dos contratos com vista à incorporação das novas metas de universalização impostas pelo marco legal. Até dezembro de 2022 deverão ser publicados os planos de saneamento e tudo com vista a universalizar o serviço até 2033 e, quando não possível, até 2039. Então, o relatório acho que está sinalizando de que, bom, houve uma mudança de paradigma no sentido que as mudanças desde o ponto de vista legal, elas começaram a acontecer. Então, acho que isso sim é um fato. Eu ainda, em algumas questões, sou um pouco mais conservador enquanto aos desafios para todas essas mudanças, ok? Elas estão impostas pela lei, mas há algumas delas que estão levando um tempo de concretização maior. Então, de fato, vários estados têm avançado na regionalização. A grande maioria tem ou aprovado as propostas de regionalização, sejam unidades regionais ou micro-regiões, através das leis estaduais. Outros estão nas tratativas de aprovação e só ficou um número reduzido de 3 estados que ainda não se manifestaram ao respeito e que muito provavelmente a União venha a subsidiar esse processo. Então, a questão da regionalização se avançou enquanto à definição por parte dos estados das unidades regionais ou das micro-regiões, mas ainda se tem os desafios inerentes a materializar essa regionalização, que vai vir da adesão voluntária dos municípios às unidades regionais, no caso que se tenha optado por unidades regionais, e depois todo o desafio da instauração das instituições de governança que serão quienes exercerão a titularidade de todos os municípios que formarem parte de essa prestação regionalizada. E os desafios inerentes a, de fato, convertir tudo isso em uma prestação regionalizada em um único prestador, porque muitas dessas unidades regionais, micro-regiões e demais, hoje estão configuradas com mais de um prestador dentro desse mesmo bloco regional, e com contratos vigentes e demais. Então, há todo um processo ainda a ser transitado e observado quanto à materialização da regionalização. O processo de regionalização iniciou, mas ainda há vários desafios para ser feitos. Sebastião, sim. Nesse ponto, só 2 comentários a partir do que você comentou, né? Um primeiro é o seguinte, esse crescimento da participação da iniciativa privada, me parece, a gente não tinha um marco regulatório ainda aprovado, então me parece muito mais em função daquilo que a gente comentou no passado, de que a expectativa e a colocação do saneamento como uma pauta prioritária
trouxe de benefícios, né? Que era aquele efeito residual que a gente comentou do marco regulatório, que apesar de eventuais dúvidas na aplicação e de tudo mais, ele já tinha um mérito muito grande de ter colocado o saneamento na pauta. Então, acho que esse aumento da participação privada em 2019 tem muito a ver com essa expectativa e com essa conscientização. Acho que tem um segundo ponto que talvez a gente tenha agora um efeito reverso. Com essas regras novas, principalmente em relação à regionalização, me parece, eu tenho conhecimento de pelo menos 3 projetos que estavam já em consulta pública ou tinham sido paralisados por Tribunal de Contas para ajustes pontuais e que provavelmente vão ter que ser repensados por conta da regionalização. Então, é possível que nesses primeiros anos, ou pelo menos agora logo no início, a gente tenha uma estagnação justamente para que esse arranjo seja melhor maturado, né? Vai ser um dado interessante para a gente acompanhar. Eu concordo plenamente com o Felipe, e veja, eu acho que a gente podia comparar os 15%, né, da população atendida pela iniciativa privada, né, que é o que a gente, que esse relatório traz, com o número na época que a gente teve a primeira medida provisória, né, ali no governo Temer, né, que tentava reformar o marco do setor, o marco legal do setor. Naquela época, a gente estava com em torno de 7% da população atendida pela iniciativa privada, né? Então, é um crescimento muito rápido, acho que é produto desse movimento da sociedade na direção do aumento da participação privada, né? Mesmo antes da lei estar aprovada e das regras da lei entrarem em vigor, a gente já teve um efeito relevante, né? E eu concordo plenamente, né? Tanto com o Felipe quanto com o Sebastião, né? Quer dizer, é possível que a gente tenha uma redução do ritmo por conta da dificuldade de entendimento e consolidação das regras, né? A realização das regras tem sido um embate permanente, né, entre as empresas estatais e o governo federal, que está tentando aumentar a participação privada nesse setor. Acho que eu tenho tentado, tanto quanto possível, apontar os erros que eu vejo, os incentivos adversos, né, que às vezes o marco legal e sua regulamentação tem criado, mas eu acho que eu continuo otimista de que, mesmo que a gente não chegue à universalização em 2033, esse processo, que você pode apontar algumas pessoas que foram importantes, mas mais do que tudo, é um processo da sociedade brasileira passar a priorizar o saneamento, esse processo vai ter um efeito relevante, vai levar esgoto, vai levar água a uma parcela da população que não teria de outra forma, né? E, portanto, eu acho que o sucesso desse marco legal tem que ser medido não pela universalização em 2033, que tem que continuar sendo objetivo, mas pelo que a gente vai conseguir levar a mais, né, de esgoto, de água, e com isso melhorar a saúde e as condições de vida da população de mais baixa renda desse país. Perfeito. Voltando um pouco ao conteúdo do estudo, então tem essa primeira conceptualização, esse primeiro cenário de que realmente houve uma mudança, que a mudança começou a partir da homologação da lei, que alguns eventos decorrentes da lei já se estão materializando, como é o tema da definição das unidades regionais ou das micro-regiões, e o fato do decreto da comprovação de capacidade financeira, e bom, tudo em vistas à adequação do contrato para incorporação das metas até março de 2022. Então, há uma sinalização de que se quebrou a inércia da estagnação enquanto ao marco legal. No entanto, as ressalvas são que há uma série de desafios realmente para materializar todas essas questões, porque o processo de regionalização tem desafios para ele ser materializado, e a outra questão é porque ainda boa parte depende de uma normativa de referência que vem da ANA, tanto para a adequação dos contratos, quanto para o conteúdo mínimo dos contratos, quanto para a regulação, e que
Por enquanto, a ANA só editou as normas de referência a resíduos sólidos, da tarifação dos resíduos sólidos, mas o setor está expectante ainda enquanto às outras normativas. O que também o estudo aponta é que realmente a participação do setor privado no montante de investimentos aumentou significativamente de 2018 para 2019 em relação a 2018. E isso ainda não traz em consideração o aumento da participação que houve do setor privado a partir das aquisições de concessões em 2020 e 2021. E o que isto mostra é que 33% dos investimentos feitos em 2019 advém do setor dos operadores privados, que detém só 7% dos municípios, ou atendem 15% da população. Então, está mostrando de que o crescimento dos investimentos em 2019 veio impulsado pela maior participação do setor dos operadores privados. Okay? E aí, tem uma série de números que realmente mostram de que os reais investidos pelo setor privado, seja lá comparado em reais por metro cúbico investido, ou reais por habitante, ou por ligação, são maiores no setor privado do que tem sido nos outros prestadores, sejam serviços municipais ou próprias empresas estaduais. Então, está mostrando que a incorporação do novo capital, dos novos investimentos, ele começa pelo setor privado. E, de fato, é que se precisam de muitos recursos, tá? Porque pelos estudos que foram desenvolvidos pela KPMG e que estão apontados ali neste relatório da ABICON, para universalizar se precisam 750 bilhões, que é basicamente dobrar o ritmo de investimento anual que se tem, e isso terá que estar focado nos investimentos, particularmente da expansão do serviço do esgoto. Então, se demonstrou que há um aumento do investimento do setor privado no 2019, que já há uma incorporação no 2020 e 2021 do setor privado em operações que se deu pelas PPP do esgotamento sanitário da Sanesul, a PPP de Cariacica e de Viana no Espírito Santo, pelas concessões de 3 blocos da SEDAI, as concessões da região metropolitana de Maceió, e que, bom, aí também se tem agora expectativas de novas operações sendo licitadas, como é o caso da concessão de Amapá para água e esgoto, a expectativa de que volte o bloco 3 da SEDAI, a expectativa de uma licitação para os 2 blocos do interior de Alagoas. Também está em pauta a privatização, a abertura do capital da Corsan, de Porto Alegre, e há outros estudos em vistas. Então, o que um pouco está sinalizando é que há um avanço na mudança do marco legal. Há uma série de estudos e oportunidades para adquirir concessões que estavam sendo operadas por prestadores estaduais, e que o setor privado veio aumentando os investimentos. O que eu acho que fica a grande dúvida é o que acontecerá com as prestações municipais. Tá? Porque há um caminho que, pelas empresas estaduais que não consigam se adequar ao novo marco e que já têm estudos buscando a alienação do capital, e estão as operações municipais que precisariam passar por um processo de delegação para acelerar essa incorporação do capital privado, ou buscar tipos de cooperação com o capital privado. Eu acho que fica um vácuo ali nas prestações municipais de como é que isso vai acontecer, e não é um universo pequeno. Tá bom, obrigado, Sebastião. Bom, eu vou aproveitar o clima olímpico aqui para fazer a passagem do bastão, vamos dizer assim, para o Gabriel Galípolo, né? Esse é meu último programa aqui no Infra em Pauta, né? Eu precisei sair, vou precisar sair do programa por causa de outros compromissos que tenho aí na Agência Infra,
E passo esse bastão assim muito com o sentimento, né, do discurso, das falas do presidente Obama, né, de que a gente vai construindo, vai fazendo as coisas ficarem melhores, vai ajudando e passa para outro. E aí eu acho que o Galípolo vai conseguir correr muito mais e melhor do que eu aqui para poder dar as informações, fazer comentários e análises sobre os processos de infraestrutura. E eu pessoalmente agradeço aí ao Maurício pelo convite, ao Felipe, ao Sebastian pela convivência aqui, que foi todo o tempo muito agradável, foi um aprendizado assim, para a vida que eu levo, e, enfim, passo aí ao Galípolo para que ele agora conduza, né, nos próximos Infra em Pautas o programa. Jimmy, eu queria usar a sua metáfora esportiva e puxar para o futebol aqui. A sensação que eu tenho é de que realmente vai vir uma vaia da torcida, porque o técnico tirou o craque e botou um perna de pau. Os gritos da arquibancada de burro. Mas você facilita muito o meu trabalho, porque você deixou o jogo ganhando de 10-0 e com um monte de craque para eu jogar junto. Então aqui eu posso ficar só na banheira e de vez em quando me aproveitar aqui de tudo que você já construiu e vai continuar ajudando, tenho certeza. Vou me apoiar e me socorrer a você em vários momentos, e também aqui um prazer integrar essa bancada aqui com pessoas que sabem tão mais do que eu, vou poder aprender tanto. Obrigado, Jimmy. Jimmy, só antes de você encerrar, só queria fazer um comentário. Quando você comunicou essa tua necessidade e a gente começou a discutir entre a gente, né, quem a gente poderia convidar para te substituir, a gente chegou a uma conclusão óbvia, que a gente não ia achar ninguém para te substituir. Então, a gente, na nossa reflexão aqui, pensou em alguém absolutamente diferente de você, que, claro, traz diversos outros atributos, mas acho que foi a melhor forma para não tentar buscar alguém que tivesse um perfil parecido com o seu, até porque a gente não ia encontrar. Então, com certeza você vai fazer muita falta, mas acho que o Gabriel chega para somar bastante também. Eu só queria deixar meu agradecimento ao Jimmy, né? Se o programa tem um formato que tem, se deve muito ao Jimmy. A gente vai continuar usando a agência Infra como fonte de informação, né? Isso é uma fatalidade, não é absolutamente irrenunciável, né? E quero agradecer ao Gabriel por ter aceito o convite. O Gabriel é um parceiro, para mim, o Gabriel é um parceiro antigo, né? A gente já fez tanta coisa junto, aprendi tanto com ele, tem tanta coisa que eu aprendi com ele, e vai ser um grande prazer tê-lo aqui conosco, comentando os temas semanais de infraestrutura. Bom, eu faço minhas palavras de todos os demais. Em primeiro lugar, agradecer muito ao Jimmy por ter formado parte desta iniciativa desde o início. Eu acho que você é um dos grandes responsáveis porque tudo tenha dado certo, ou certo na medida do que deu. Você conseguiu conduzir o raciocínio e o conhecimento de todos e as notícias, enfim, deu uma dinâmica ao programa única. Como falou o Felipe, nós tínhamos uma dificuldade enorme de te substituir, porque não encontramos paralelo, bom, então, te agradecer, as bem-vindas ao Gabriel, que foi quase que unânime a decisão, quando falamos, bom, a quem escolhemos? Bom, saiu teu nome rapidamente, porque você tem muito para agregar, para complementar, traz uma visão diferente, e bom, sentiremos a falta, Jimmy, e só te agradecer e dar bem-vindas novamente, Gabriel. Bom, obrigado aí para todo mundo. E, Gabriel, fica tranquilo, o técnico está tirando um cabeça de área para botar um atacante vai fazer um monte de gol aqui, e a torcida vai gostar, porque, enfim, eu acho que o nosso público aqui quer ver as coisas, bons comentários, bons análises, né, e você vai fazer isso com uma profundidade, uma qualidade que tem aí no teu trabalho sempre. Bom, pessoal, passamos um pouquinho aqui por causa da despedida essa despedida de hoje, né, mas, enfim, agradeço a sua participação, por ter ficado até aqui com a gente. Muito obrigado por ter acompanhado o tempo todo aqui, e sigam com assistindo ao Infra em Pauta, que
que vai continuar aí trazendo muitas informações de qualidade relevante de debate para todos. Então, Gabriel termina para já começar na semana que vem. Vamos lá. Valeu, gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos pelo convite. Até semana que vem. Grande abraço.